Olá, e nesta aula você vai ver outros tipos de seletores utilizados no CSS, além das tags, que a gente estudou na aula passada. Vamos ver como personalizar o nosso CSS de forma mais dinâmica, com as cores tanto de texto como do background dos textos. Para isso, vamos utilizar o arquivo que nós fizemos na aula passada. Vou utilizar o arquivo CSS que nós criamos. Eu vou deixar ele em branco para a gente ver um novo exemplo. E vou salvar como esse arquivo estilo.html que nós criamos na aula passada. Ctrl Shift S. E aqui eu vou dar o nome de seletor.html. Salva. Ok. Já estou aqui com o link para o meu CSS. Que para salvar o exemplo que nós tivemos na aula passada, eu vou utilizar o salvar como aqui nesse arquivo CSS também. Ctrl Shift S. Fica um estilo mais geral que nós vamos utilizar em todas as nossas aulas. Vou chamar ele de folha de estilo. .css. Ok, salva. Pronto. Salvei o arquivo com outro nome. Agora sim eu vou deletar. E como eu alterei o arquivo CSS que eu quero utilizar, eu tenho que identificá-lo aqui no meu href. Então agora eu vou usar o arquivo folha de estilo.css. Esse é o arquivo que eu vou utilizar. Então vamos nas alterações. Vou deletar esse style aqui. O título é para seletores. Vou apagar o conteúdo do body, deixar ele vazio. E aqui eu vou fechar esse arquivo, estilo.html, que não é o que a gente está utilizando. Eu vou clicar aqui em Port 5500 e em seguida eu clico aqui em Go Live, para ele abrir o nosso navegador e fazer as atualizações automáticas conforme nós formos salvando. Fechar aqui. Ok, o arquivo está em branco, está vazio, aqui o nosso body. E vamos iniciar. Vou criar aqui um título. É um H1. Seu título. Vou copiar esse título. E vou criar aqui um H2. Vai ser um subtítulo. E abaixo vou criar aqui a minha tag P. Vou criar aqui o meu loading. Vou quebrar o texto, fica mais fácil de enxergar. Pronto. Salvei. Está aqui o meu título com H1, título com H2 e o meu texto. Agora vamos ao nosso CSS. Como aprendemos na aula passada, utilizando seletores de tag, se eu quisesse formatar cada um desses elementos, eu usaria aqui o meu H1. Se eu quisesse formatar de forma idêntica, bastava fazer o agrupamento de seletores, aqui é o meu H2, e aqui a minha tag P. E aqui eu vou inserir uma cor, que é a cor Red. Todos os meus itens, eu já identifiquei que os 3 elementos estão sendo formatados da mesma maneira. Porém, nós vamos aprender a utilizar novos seletores nesta aula. E o primeiro seletor, vou deletar esse exemplo, vai ser o meu seletor, o seletor mais utilizado e é o que eu recomendo mais, que é o seletor de classe, que é
através do meu atributo class. A classe, eu vou criar um nome para ela, chamar aqui de título. É interessante que no valor que você vai dar para a sua classe, o nome que vai se dar à classe, não contenha espaços e nem acentuação. Vou aplicar também uma classe ao meu H2, chamar de subtítulo. Como você vai utilizar duas palavras, você pode utilizar o underline no lugar do espaço, ou simplesmente deixar tudo junto e dar um jeito de identificar. Eu prefiro utilizar a letra maiúscula. Eu não posso utilizar a letra maiúscula no início do nome da classe, mas depois eu posso tranquilamente. Subtítulo. Também vou criar a mesma coisa, criar uma classe para o parágrafo. O nome das classes é você que define. Eu vou salvar. E agora na minha folha de estilo, deixa eu salvar primeiro aqui a folha de estilo, verificando aqui que voltou o meu HTML. Eu vou agora usar como seletor a minha classe. Para utilizar uma classe, eu vou utilizar o nome dela, por exemplo, a classe título. Uma dica para você não errar o nome da classe, não digitar errado, seleciona a classe, copia, vem aqui na sua folha de estilo e cola. Mas para identificar que esse aqui é um seletor de classe, antes do nome da classe, eu vou inserir um ponto para informar que isso aqui é uma classe. E inserir as minhas chaves. Dessa forma, se eu inserir aqui uma cor, red, salvar, observe aqui que eu pintei aqui o meu título agora, né? Alterei a cor dele através do seletor de classe. Se por acaso eu utilizasse esse mesmo seletor no subtítulo, salvar, observe que ele vai pegar também, porque está utilizando a mesma classe. Mas não é isso que eu quero agora. Eu posso estar fazendo também o agrupamento de seletores de classe, da mesma forma que eu faço as tags, vírgula e ponto, o nome da outra classe. Ctrl C, Ctrl V, vou salvar. Observa aqui que eu fiquei agora com os dois títulos em vermelho. E vou fazer a mesma coisa com o parágrafo. E a vantagem de se usar a classe. A classe, eu posso utilizá-la para personalizar de formas diferentes um H1. Vamos supor que eu tenho vários H1s na minha página. Vou copiar aqui alguns. Vou chamar aqui de título 2 e título 3. Vou comentar esse código um instante. Voltou tudo para o HTML. Caso eu utilize o H1 como seletor, observe que todos os títulos onde eu tiver H1 no meu texto, ele vai ser selecionado. Vai ser inserida a cor vermelha. Eu queria fazer o seguinte, eu queria inserir uma configuração diferente para cada título. Para inserir uma configuração diferente para cada título, basta colocar uma classe diferente para cada um. Título 2 e título 3. Se eu salvar aqui, continua os três títulos em vermelho, porque eu utilizei aqui o meu H1 como seletor. Porém, se eu utilizar a classe específica desse primeiro H1,
Vou salvar. Posso perceber que somente o primeiro H1 está em vermelho agora, o restante não está. E eu vou fazer a mesma coisa para os outros títulos. O título 2. E o título 3. Dessa forma, eu coloquei uma configuração para cada um com a mesma cor. Porém, eu poderia ter feito isso de forma agrupada para ficar mais prático, caso os três fossem dados iguais. Tirar um ponto e vírgula aqui. Tem um a mais. Pronto. A classe ela me permite fazer algo muito interessante, que é estar inserindo uma nova classe para cada elemento. Caso tiver uma nova configuração dentro do título 2, não precisa estar agrupado, porque senão os três ficariam com a mesma configuração. Por exemplo, eu quero que o título 2 ele tenha uma cor de fundo diferente. Então, vou chamar aqui de back. Para criar uma nova classe, basta depois da primeira classe, você dar um espaço e dar nome a uma nova classe. Para isso, bem simples, basta você vir na folha de estilo, vou colocar aqui abaixo para saber que é pertencente ao título 2. Ponto back foi a classe que eu criei. E entre chaves, vou criar aqui agora uma cor de fundo. A cor de fundo, a gente viu que para inserir a cor no texto, a gente usa a propriedade color, com o valor red, que é o vermelho. Para criar a cor de fundo, a gente vai usar a propriedade background. Dois pontos antes de colocar o valor. E aqui eu vou inserir a minha cor. Mas aqui eu vou inserir uma cor blue, azul. E vou salvar aqui. Observe que agora ficou com a cor de fundo azul. Esse texto aqui não ficou muito legal, né? Por conta do fundo. Então, especificamente, para esse título, eu posso colocar uma cor diferente. Eu vou aplicar aqui um white, que é o branco. Vou salvar. Olha só. Ficou mais equilibrada essa cor de texto com esse fundo azul. Forma aplica a cor de fundo e a cor do texto. E observe que dentro da mesma tag, nessa segunda tag H1, eu tenho dois elementos diferentes para ela, que são duas classes. A classe título 2 e a classe back. Eu posso criar aqui quantas classes eu quiser, basta teclar espaço e inserir o nome de uma nova classe. E para mostrar aqui o nosso exemplo, que nós utilizamos anteriormente, que eu tinha comentado, vou retirar aqui o comentário. Vou salvar. Observa agora o seguinte. Vamos entender no CSS o que é o efeito cascata. O efeito cascata é o seguinte. O CSS ele sempre faz a leitura de cima para baixo. Ou seja, como a leitura é de cima para baixo, sempre a prioridade vai ser de quem está no final da cascata, na parte de baixo. Por exemplo, aqui no meu título 2, eu informei que a cor dele ia ser branca. Mas anteriormente, eu poderia estar informando... Aliás, eu vou usar como exemplo o título 1, que a gente já tem aqui. Eu vou inserir aqui, logo abaixo, uma nova cor, seria a cor black. Salvar. E você observa o seguinte, que aqui o título na cor black ficou com o título preto, mas anteriormente eu tinha dito que o título era vermelho.
o título ele ficou preto por quê? Porque foi a última cor inserida para o título. Então, nesse efeito cascata, a última cor que eu inseri é a cor que prevalece. Essa cor aqui foi ignorada para o título, mas permanece aqui para os subtítulos e para o parágrafo. Da mesma forma, pode funcionar para o background. Vou apenas copiar aqui para a gente ter como exemplo. Vou colocar aqui um background, um green, verde. Salvar. Olha só. O background agora ele está verde, porque ele foi a última cor inserida. Essa cor anterior ela foi ignorada. Porém, existe uma forma dessa cor não ser ignorada. Mesmo a cor de baixo sendo verde, eu gostaria que a cor predominante fosse o vermelho. Para isso, basta a gente inserir o seguinte código na linha da cor. Exclamação, até o Visual Code já dá a sugestão, que é o important. Então, quando eu clico aqui, vou salvar. Observe que ficou azul, mesmo aqui embaixo sendo verde. Por quê? Porque eu disse que essa propriedade aqui ela tinha um nível maior de importância no meu código. Quando eu informo que ela tem um nível maior de importância, ela sobrescreve as cores anteriores. Então, aqui abaixo, não importa qual seria o background que eu colocasse para a classe back, que ela ia continuar sendo azul, a não ser que eu inserisse o importante em uma nova classe. Por exemplo, Ctrl+C, Ctrl+V. E agora eu quero uma cor cinza, o gray. Vou salvar. Observe que não teve alteração nenhuma no background. Porém, se eu determinar que aqui vai ser importante, salvar. Observa que agora ficou cinza. E aqui acima já tinha um importante. Nesse caso, é aplicado o efeito cascata novamente. Já que eu tenho dois importantes, vai ver qual foi o último importante que foi escrito para o background da classe back. No caso, foi esse último background aqui com a cor gray, cor cinza. Então, como esse aqui foi o último importante, então é ele que vai prevalecer. Ok? Então eu vou deixar esses exemplos aqui. Lá no meu HTML, vou traçar aqui depois do P, vou inserir aqui um HR. E fazer aqui um último exemplo para a gente finalizar, que é com o nosso terceiro seletor, que é o seletor de ID. Então, eu vou copiar aqui um título. E um parágrafo. Observe aqui que o parágrafo, como eu copiei com a classe, já está pegando aqui a cor do texto e o título também. A gente definiu que era preto, porém agora eu não vou utilizar a classe, vou utilizar o ID. E a mesma coisa com o parágrafo. Observe que voltou aqui para o HTML. O ID ele funciona da mesma forma que a classe. Ele também cria uma identificação dentro da tag. No HTML, aliás, no CSS, da mesma forma que a classe, eu vou copiar aqui o nome do ID. Só que antes, em vez de ponto, como é a classe, a gente vai colocar aqui o jogo da velha, ou cerquilha. E aqui à frente nossas chaves, que é dentro dela que nós digitamos os nossos códigos CSS. E aqui eu posso determinar
uma nova cor. Vou criar aqui um background. Background gray. Vou salvar. Olha só, ficou com fundo cinza. Posso aplicar uma cor de texto ou várias outras propriedades dentro do mesmo seletor. Posso teclar Enter. Ou posso escrever aqui à frente mesmo, só para não ficar cortado, para poder mostrar para vocês. Então, cola seria aqui a cor branca. Right. Salvei. E olha só, tá com a cor branca, igual o título de cima. E a mesma coisa eu posso fazer com o parágrafo. Vou colocar aqui o meu jogo da velha. Vou pegar aqui o nome do meu ID. E aqui aplicar uma cor diferente para ele. Vou aplicar a cor branca. Tá vendo? Tanto que sumiu, porque o fundo aqui já é branco. Então, para visualizar a minha letra, eu vou aplicar um background. E um background na cor azul. Pronto. E está aqui o meu texto na cor branca com background azul. O ID funciona da mesma forma que a classe, só que com a seguinte diferença, que é o que eu acho mais interessante na classe. O ID não permite que eu crie novos IDs aqui dentro. Não posso fazer como uma classe, dar espaço e criar um novo ID com nome diferente aqui. Eu não posso fazer isso. Salvar aqui. Observe que ele até perdeu que a cor. Eu simplesmente inserei o espaço e coloquei outra nomenclatura. Ele já perdeu a configuração do ID. Apagar. Salvei. Observe que ele voltou. Funciona da mesma forma, só que ele não tem essa dinâmica. Não posso estar inserindo novo ID dentro de um ID. Dessa forma, terminamos a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.